gostaram do módulo 1, Educação Espírita, eu já parei ali na primeira linha, na epígrafe, né, que traz o Evangelho, né, que diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. Este é o segundo. Porque efetivamente é uma frase que a gente já conhece tanto, já ouviu falar tanto, mas dentro de uma proposta de formação de monitores, essa frase aí é uma verdadeira convocação, né, da importância do estudo, da gente se dedicar a tanto amar, né, servir, mas tudo isso com esclarecimento, que é o que o estudo traz. Então, já comecei por ali a ficar com a cabeça voltada nesse estudo. E por isso que a gente fala que a doutrina espírita, ela é a ciência da alma, né? Porque ela está alicerçada nos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, guia e modelo, e ela também está baseada no tríplice aspecto, né? Na ciência, filosofia e religião. Então, o espiritismo não é só ciência, não é só filosofia e não é só religião, né? Os três caminham juntos formando essa doutrina. Realmente, né? Realmente é algo que a gente não pode perder de vista. Inclusive, quando ali na apostila eles citam a conclusão, o trecho, né, da conclusão do Livro dos Espíritos, é bem importante aquela ressalva, né, que a parte mediúnica, do trabalho mediúnico, das atividades que compõem a parte científica, não é o caminho, né, efetivo que a doutrina quer nos levar. E dessa comprovação vem a reflexão filosófica, e dessa compreensão filosófica a fé raciocinada, que efetivamente nos leva à reforma íntima. Então, o aspecto religioso, isso é muito interessante. Isso mostra que o foco da doutrina é o sujeito, né? Então, que através desses ensinamentos a gente se aprofunda em conhecer a nós mesmos e a nos transformar, né? Então, a finalidade da doutrina espírita é a transformação moral do ser, né? É a transformação no homem de bem. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus e aplicando o cristianismo, a gente encontra o amor e a caridade, né? Então, o amor para conosco, a gente enxerga o amor divino. Então, com Jesus, a gente aprende a colocar o cristianismo em prática, que é através do amor e da caridade. Então, com isso, a gente consegue se religar àquela origem divina, né? E aí a gente consegue transcender isso para fora, para a humanidade, para aqueles que nos cercam. E isso que tu comentou em relação à prática é um dos pontos muito interessantes dentro da doutrina, né? Essa vivência dos estudos, essa vivência dos ensinamentos. Muito além de a gente estudar e sentar e ler alguma coisa, ler algum livro, enfim, é a gente justamente transferir esses ensinamentos que a gente absorve para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, dentro da nossa família, para os nossos familiares, enfim. É justamente essa interiorização mesmo desse conhecimento, né? De a gente trazer isso para a prática. E outro aspecto muito interessante dentro desse módulo é a gente pensar um pouco em como a pedagogia ela veio desde lá da época de Jesus, né? Ela veio sendo construída e dentro da doutrina espírita ela é aplicada, né? De uma forma muito, muito legal. Jesus nunca trouxe todos os ensinamentos dessa verdade da alma, né? Dessa verdade imortal de uma vez só. Ele foi trazendo aos poucos esses ensinamentos, né? E Kardec também traz um pouquinho disso, né? Traz essa pedagogia de construindo uma linha de raciocínio, né? Dentro da codificação, as 5 obras básicas, elas vão construindo dentro da gente esse pensamento espírita, né? Esse pensamento de entender a gente como seres em evolução. Isso não vem lá na primeira pergunta, direto. Kardec vai trazendo isso aos poucos e à medida que a gente vai estudando, aplicando isso, a gente vai entendendo efetivamente, né? Uhum. E descobrindo dentro da gente essas qualidades, né, íntimas da nossa alma e a potência que o nosso espírito tem, né? Isso também me lembrou aquela pedagogia de pensar, sentir e agir, né? Que a gente comenta muito na evangelização. Então, desde as crianças, o Centro Espírita ele já é uma escola, né? Uma escola diferente daquela que forma com diplomas, mas ela é uma escola que planta a semente dentro dos nossos corações para que a gente consiga iluminar o nosso ser e aqueles que estão à nossa volta. Então, isso
acontece com as crianças, com os jovens, com os adultos e até com os espíritos desencarnados que estão no centro espírita para aprender e porque estamos todos em constante evolução, né? Sem dúvida, né? E lembrando que essa proposta pedagógica, por mais antiga que ela seja, ela se mantém muito atual, porque hoje, né, dentro dessa linha do pensamento pedagógico contemporâneo, as aprendizagens ativas é um grande, né, o carro-chefe, exatamente por convocar e colocar o sujeito no centro desse processo. E aí, como fala ali na apostila, né, na parte histórica, desde Comênios, né, depois Rousseau, e aí especialmente Pestalozzi, esses pedagogos eles vão valorizar o sujeito, né, o humano, eles vão ser essa corrente humanista da educação. E quando se fala em Pestalozzi, para nós espíritas, né, sempre está associado à própria trajetória do codificador Rivail, que no caso foi seu aluno e depois foi um importante pedagogo francês naquela sua época, né? E além disso, quando a gente fala dessa trajetória da pedagogia e dessa centralidade do humano, aí chegando no Brasil, a gente vai ter dois marcos, né, bem caracterizados assim sobre a nossa proposta pedagógica espírita, que seria, né, a defesa da educação do espírito, que o Herculano Pires faz lá na década de 70, e inicialmente em 1907, quando o Eurípides Barçanufo funda o Colégio Allan Kardec. Então são, né, a história assim por si só também já vai mostrando esse amadurecimento, essa compreensão mais avançada, complexa, né, do processo pedagógico que implica na educação do espírito e, por sua vez, na regeneração da humanidade. E algo muito importante dentro dessa educação do espírito é a vontade, né, o aspecto volitivo que é trazido no texto. E é justamente a gente querer mudar, a gente querer evoluir, a gente querer aprender, né? Esse é, de certa forma, o primeiro passo para a gente conseguir efetivamente aplicar, como a gente comentou, e trazer isso para dentro da casa espírita, para dentro da nossa vida mesmo, né? Tudo isso parte da nossa vontade, né? Desse processo de dentro para fora, né? Não adianta a gente querer colocar ensinamento na cabeça de alguém. Isso precisa vir da pessoa, né? Isso precisa partir dela, essa vontade, essa ânsia por entender essas verdades, essas revelações que são trazidas para a gente pela doutrina, né? Sem dúvida, né? Então, aí inclusive nesse aspecto eu fiquei bastante impressionada com a questão, né, que o Leopoldo Machado, que foi um eminente, né, espírita lá da década de 30, 40, um líder, né, na constituição do movimento estudantil, juvenil espírita, quando ele defendia, né, e até a frase está transcrita lá na apostila: se houvesse mais escolas espíritas do que centros, o espiritismo estaria muito mais próximo de cumprir com a sua missão de regenerar a humanidade. E essa frase eu também entendo que resume a proposta, né, dessa educação espírita, que não é uma educação voltada ao centro espírita, aos trabalhadores, para trabalharem dentro da casa espírita, né, mas para transformar mesmo a humanidade hoje. E isso é uma educação de larga abrangência. Então, é muito importante a gente pensar sobre a dimensão dessa educação espírita, né, como algo realmente assim, que atende à humanidade na sua totalidade. É isso aí, agora vamos ver o que nos aguarda no módulo 2. Legal.